E agora a gente vai para a grande parte de interesse, né, que é o investimento em precatório e como que você avalia quais são os principais riscos e aquela oportunidade em específico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, claro, é o retorno, né? Quanto que é o retorno por ano que aquele investimento dá. Então a gente pode ver aqui alguns exemplos que a gente pegou do mercado do Bitcoin. Você consegue ver que alguns dão 23% ao ano, o precatório da União dá 15,7%. Por quê? Porque eles têm algumas diferenças entre eles, é claro. A primeira que a gente tem que analisar é prazo de pagamento. Então repara que esse que paga 23% ao ano é pagamento em 30 meses. Então você tem que segurar o seu investimento por um pouquinho mais tempo para ter esse retorno. O da União são 12, é muito mais rápido para você receber o seu retorno. Claro, o retorno fica um pouquinho menor quanto mais rápido você recebe, né? Bom, e o prazo de retorno, como é que ele é calculado, né? O Lucas explicou nos slides anteriores que, por exemplo, a União está num regime geral de pagamento, né? Então, ela todo ano paga os precatórios, não existe atraso, todo ano a fila é zerada, isso normal. Até por isso ele tem um pouco menos risco, a gente vai ver. E os outros que estão no regime especial estão seguindo essa fila aqui. Os melhores estados estão pagando o ano de 2017, o pior estão lá pagando 1999. Isso quer dizer que existe uma grande chance, às vezes, de atrasar o pagamento do precatório. Só que também existe a possibilidade de acelerar esse pagamento. Então, qual é o ponto? Por que o Rio de Janeiro, a gente está vendo aqui, ele é um dos melhores pagadores? Porque o precatório, ele impacta nos níveis de endividamento do Estado. E os níveis de endividamento do Estado, eles vão impactar em quantos recursos eles podem captar em novos empréstimos. Por isso, o Rio de Janeiro precisa sempre de novos empréstimos, é do interesse deles zerar mais rápido a fila de precatórios para diminuir esses níveis de endividamento, certo? Então, ele paga bastante precatórios, ele se esforça para estar sempre em dia e para diminuir o atraso. Alguns anos atrás, ele inclusive zerou a fila, atrasou de novo, mas todo ano ele dedica centenas de milhões de reais para pagar a fila dele. E outros estados fazem a mesma coisa, uma estratégia que o governo usa para poder pegar novos empréstimos. Então, outro ponto que o investidor tem que estar muito atento é a composição da oferta. Ele tem que ver se tem um precatório só por trás daquela oferta ou mais. Então, o caso do terceiro precatório do mercado do Bitcoin, por exemplo, são 2 e do quarto são 5 precatórios. Então, no quarto, que é o do Rio de Janeiro, um dos precatórios já vai ser pago ano que vem, por exemplo. Então, 15% do valor total do investimento já vai ter um retorno no ano que vem e os outros 85% em cerca de 3 anos. Isso é bacana porque você diversifica o prazo e você reduz o risco de atraso no pagamento. Isso é bem bacana e os precatórios têm diferentes características também. Alguns são pagos antes, outros depois. Alguns podem ser alimentares, podem ser gerais, então tem que fazer essa avaliação de como que a oferta está composta. Se é um precatório só, vários e quais são as características deles. E agora o principal ponto dos precatórios, que é o custo de oportunidade, né? Como você compra ele com um desconto pré-fixado, você já sabe com um razoável grau de certeza qual vai ser o retorno por ano dele, né? Considerando aquelas condições de fila de pagamento e ritmo de pagamento dos estados, né? Se não adiantar muito ou atrasar muito. Então, por que custo de oportunidade? Qual que é o grande risco? O primeiro deles é o aumento do CDI. Você fixou o seu retorno comprando um título de precatório. Você sabe que você vai ganhar, vamos supor, 16% ao ano. Só que se o CDI explodir, isso pode ser um risco, né? Se o CDI chegar perto de 16, ele não chegou nunca, né? No máximo foi 14 e pouco, mas se ele começar a encostar de novo no CDI, pode ser um risco de você não ter investido ou não ter capital suficiente para investir num título que paga CDI mesmo. E o risco de atraso, que é o principal, né? Porque o risco de atraso ele vai impactar no seu retorno, porque quanto mais para frente você vai receber, menor vai ser o seu retorno anual, logicamente. Então, a União, por exemplo, ela tem um baixo risco de atraso. Todo ano ela está zerando a fila. E outros que estão no regime especial têm um pouquinho maior o risco, né, de atraso. Então, a gente tem aqui o pagamento estimado dos precatórios do Rio de Janeiro, mas isso pode ou ser adiantado ou ser atrasado, dependendo de como mudar as condições da fila de pagamento e de quanto dinheiro o Estado do Rio de Janeiro aloca para esses pagamentos. O risco do CDI explodir é o mesmo risco que você vai ter em qualquer tesouro direto pré-fixado. Você comprou hoje um tesouro direto pré-fixado a 6% ao ano e o CDI explode, você vai ter esse mesmo tipo de risco. E o risco no atraso, ele é bem ok de ser corrido, por quê? Porque o precatório ele é corrigido por IPCA. Então, seu dinheiro está protegido contra a inflação. Mesmo que a inflação exploda e o IPCA vai para as alturas,
você consegue estar protegido. Ele está sendo corrigido ali todo ano e eventualmente você vai ter esse dinheiro corrigido pela inflação. E, então, são riscos bem ok de serem corridos para uma determinada porcentagem do seu portfólio, claro, de diversificação, que é o que a gente sempre fala nesse curso, né? Então, esses aqui são os exercícios que a gente preparou para vocês, né, para a gente treinar um pouquinho melhor situações reais e o que a gente vai ver quando a gente avalia um precatório. Então, esse aqui, a gente tem que olhar o boletim Focus e comparar se um título que paga 150% do CDI e vence em 3 anos, ou um precatório do estado do Rio de Janeiro, precatório do próprio mercado do Bitcoin, é melhor hoje. E qual o custo de oportunidade para qual deles for melhor. Como simplificação, a gente considera que a Selic é igual ao CDI, a gente sabe que não é, mas ao invés de ficar projetando o CDI, já pega o que está pronto no boletim do Banco Central, né? Essa aqui faz a continha rapidinho lá, pega conforme a gente ensinou no benchmark, multiplica por 1,5, 150%, você tem o retorno de um título de 150% do CDI. Também acumula, não é a intenção aqui ficar ensinando matemática financeira, né? Mas acumula 16,3% ao ano em 3 anos, a 57,3%. A gente consegue ver que o precatório é muito mais atraente que um título de 150%, pelo que é previsto hoje nos próximos 3 anos, né? Você comprou R$3.000 em precatório do estado de São Paulo, retorno previsto era 14% ao ano, mas atrasou um ano, atrasou 2. Ele ainda é um bom investimento? Vamos ver. Lembrando que o valor do precatório é corrigido por IPCA, né? Então a gente pega o IPCA lá no Boletim Focus e corrige ele todo ano para fazer essa atualização. Primeiro passo, é claro, o retorno de pagamento dentro do prazo, né? Esse aí que você vai ter de retorno. E o retorno conforme o atraso. Corrige ele nos próximos 2 anos. Seu retorno anual caiu aí de 14% para 7% ao ano. Ainda é muito superior, né, ao CDI. E mesmo com um atraso de 2 anos, ele ainda é um bom investimento. Esse é o ponto que a gente tenta mostrar, pensar nesse tipo de estrutura de risco-retorno. Tem risco de atraso? Tem. Mas mesmo com 2 anos de atraso, ele ainda dá muito mais que o CDI. O Brasil entrou em caos profundo, o coronavírus ficou por muito mais tempo do que a gente esperava e o Focus acertou o CDI para o primeiro ano, mas aí foi aumentando progressivamente e nos anos 2 e 3 foi para 19%. A inflação também explodiu e foi para 10% nos anos 2 e 3. Qual foi o custo de oportunidade, né? O que o CDI impactou tanto assim? Ele fica tão melhor? Vamos ver. Faz a mesma continha que a gente fez da outra vez. Então, o CDI, aí o título de 150% vai render 75,7% e com o IPCA, corrige o precatório com o novo IPCA, 10% ao ano, né? 37,94%. Nesse caso, o retorno do título ficou um pouquinho melhor que o do precatório, né? Então, em um cenário de caos, você teve o seu dinheiro protegido pela inflação, mas aí como o CDI explodiu, esse é um dos riscos, né, do precatório. O CDI explodir e você ficar um pouquinho atrás no rendimento.